Olá pessoal, meu nome é Paulo. Eu vou apresentar para vocês a segunda parte da sequência do projeto que foi desenvolvido em VBA do Excel para o Loto Fácil, ok? Para quem ainda não viu, eu já postei o primeiro vídeo, está no YouTube, ok? Chama Loto Fácil em VBA Excel, filtros para apostas combinadas, ok? O que eu vou apresentar aqui é algumas mudanças o que eu fiz, tá, em relação a esse vídeo, tá? Para quem ainda não viu, quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu sugiro que deixe sempre em tela cheia e faça configuração, tá, na qualidade para 720, ok? Para eu conseguir visualizar legal essas informações aqui, tá bom? Nesse vídeo também está bem detalhado o propósito desse formulário, desse projeto, para se fazer a apostas da Loto Fácil, que na verdade não vai ser criada nenhuma aposta, as apostas já estão todas feitas. A única coisa que vai ser feito é um filtro, tá, uma triagem de todas as apostas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu fizer uma aposta com 15 dezenas, eu tenho lá as 13 milhões 250 e poucos mil combinações feitas. Isso está em arquivo, ok? Então o sistema ele vai puxar os arquivos, vai colocar na caixa de listagem. Nessa caixa de listagem ele vai selecionar tudo aquilo que se enquadra todas as apostas que se enquadram 100% naquilo que você colocou no seu filtro, tá bom? Então lá no vídeo está bem detalhada essa situação. O que eu vou apresentar aqui são algumas mudanças que eu fiz, sempre no propósito no intuito de facilitar a análise de vocês, tá bom? Vamos lá, primeiro caso aqui que eu fiz de alteração é a gravação dos filtros, porque eu resolvi deixar dessa forma pelo seguinte: cada arquivo que você vai gerar, isso eu fiz um teste no meu computador, então vai depender de computador para computador. No meu caso, quando eu clico num arquivo, okay, é óbvio que isso aqui não é o projeto final, é apenas eu vou apresentar para vocês na base teste para ser mais rápido. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui com 16 dezenas e for puxar o arquivo 1, ele vai puxar nessa situação aqui, ó. Então vamos lá, vou pegar o arquivo 1 com 16 dezenas, ok? Arquivo 16 dezenas, parte 1, é o arquivo 1. Bom, ele tem 16 MB de memória. Ele tem dentro dele, aqui, 341 mil linhas, 341 mil combinações. Então ele leva um pouquinho de tempo. No meu computador ele leva em torno de 4 a 5 minutos, ok? Então ele vai levar 4 a 5 minutos para carregar o primeiro arquivo. Depois ele vai levar em torno, para processar aqueles 341 mil combinações, apostas, ele vai levar mais ou menos em torno de 30 a 35 minutos no meu computador, ok? Quando eu vou fazer o filtro para o segundo arquivo, para o próximo arquivo, não preciso estar sempre puxando pela ordem, ele vai levar um pouquinho mais de tempo, porque quando ele faz o primeiro procedimento de puxar o arquivo, de processar o arquivo, ele vai ocupar um espaço, uma memória no computador, a memória RAM. Então o que acontece? Ele ocupa muito espaço. Se eu já processar o segundo arquivo, ele vai acumular aquela memória, ele vai agregar a memória. Então o que eu coloquei? Uma macro aqui para que ele descarregue primeiro aquela memória que eu já não preciso usar mais, ok? Então ele vai primeiro fazer o descarregamento da memória, para depois sim ele trabalhar de novo com o arquivo. Para ele vai importar o arquivo e depois fazer o procedimento de filtragem. Então ele vai levar um pouquinho mais de tempo. No meu computador já vai levar um pouquinho mais de uns 7 minutos mais ou menos. Ou suponho aqui uns 2 ou 3 minutos para descarregar a memória e depois mais volta aqueles 4 a 5 minutos para poder importar o arquivo, tá bom? Então eu deixei dessa forma aqui gravado pela seguinte questão: então de repente eu vou fazer um filtro e eu faço aqui todo o meu trabalho, minha análise, tudo certinho, belezinha, gero o primeiro arquivo, de repente eu tenho um compromisso, não vai dar para gerar o segundo arquivo.
Então eu deixei de forma que você possa gravar, né? Basta clicar aqui em salvar, ok? Você pode fazer o primeiro procedimento, exporta o arquivo, grava lá em TXT e depois deixa aqui, fecha o arquivo normalmente. Quando você abrir ele, ele vai estar gravado todos os filtros que você colocou aqui, você só gera o segundo o arquivo. E detalhe, ele vai estar marcando que o arquivo já foi processado, tá bom? Ok? Esse foi um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Então eu fiz um simbolicamente, justamente para não dar certo, ok? E ele processou todos os arquivos, ó, ele vai me dar a quantidade de apostas que foram aprovadas, né, na fase, e vai estar certinho, ok? Caso você não queira fazer a quantidade e tudo mais, eu também coloquei um procedimento aqui que se chama processar todos os filtros. Então, da mesma forma, eu posso pegar e fazer um filtro, toda a minha análise, faço o filtro, venho aqui, clico em processar, ok? Então eu vou colocar aqui o processar, ele vai perguntar se você quer realmente processar todos os arquivos. Se você dá um sim, ele vai processar, se você dá um não, ele não vai processar, ok? Vai fechar normal. Então você ganha tempo também, você pode deixar o seu computador processando, despreocupado, lógico, não acontecendo nenhuma coisa externa aí de queda de energia ou coisas semelhantes. Ele vai estar processando. Depois que processar fazer todo o processo, você volta lá e faz a busca do que você quer. Tá bom? Grava ele em arquivo. Ok? Só um detalhe, tá? Esse processo aqui só vai fazer essa filtragem, tá bom? Essa daqui descarte não. Então, de repente, você faz o seu filtro, deixa lá, ele vai ficar gravado na tela. Você vai lá, volta daqui a o tempo necessário, faz o seu filtro do que você quiser, tá bom? E clica lá em processar, aí já vai fazer esse processo muito mais rápido, tá bom? Porque dependendo do seu filtro, eu não quero fazer um filtro que me gere aí 30 mil linhas, eu não vou fazer 30 mil apostas. Então normalmente você vai fazer um filtro que você vai de repente ter 500, 600, 800 apostas que você depois faça essa parte de descarte, tá? Isso também vai estar no vídeo, já está no vídeo anterior. Então estou incluindo essa situação e essa, ok? Eu vou fazer aqui, ó. No caso que já está gravado, vou clicar aqui em limpar. Deseja limpar as combinações aprovadas? Sim. Voltou, limpei, zerei aqui, certo? Continua com 16, se eu quiser fazer uma aposta com 17, com 15, vai estar liberado para você fazer o seu trabalho, tá bom? Eu vou deixar aqui de novo com 16, tá? Só para poder fazer, depois mostrar. Mais um ponto aqui que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Eu vou processar aqui um arquivo, só para ser rápido. Aqui, vou deixar esse arquivo processado e vou clicar nele, tá bom? Só para demonstrar o que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui, nessa parte da tabela do período, um limite, tá bom? No vídeo anterior não tinha esse limite. O que eu fazia? Você clicava aqui nele, normalmente, e marcava a parte fixas, né? As dezenas fixas que você queira deixar no seu processo de filtro. Só que você podia colocar aqui todos. Agora não, agora eu limitei ele a você colocar de acordo com a quantidade limite do seu tipo de aposta. Então se você tem uma aposta com 16 dezenas, eu só consigo aqui selecionar 15 dezenas para poder fazer o meu filtro. Ok? Eu só posso fixar no caso 15 dezenas, no caso de 16 aqui. Se eu colocar 15, o meu limite vai ser 14. Se eu colocar 18, o meu limite vai ser 17. Por que 17? Porque eu tenho que ter pelo menos uma dezena variável. Porque se eu colocar aqui, eu quero fazer 16 dezenas e marcar 16 fixas, já tem um jogo pronto. Ok? Isso foi o que eu fiz. Outro caso, aqui, para que eu não fique desmarcando um por um, basta clicar aqui no cima do texto fixo, ele já vai limpar para você. Tá bom? Só precisa ganhar tempo. Aqui embaixo no descarte também eu fiz da mesma forma. Ele também vai limitar, ok? Então eu vou marcando aqui até chegar um momento que ele não vai deixar que eu... Tá vendo? Já não deixou mais. Por que isso? É o contrário agora.
eu estou fazendo descarte. Então, se eu tenho de 25 dezenas, ok? Que é as dezenas da lote fácil. Se eu colocar 16 aqui, eu só posso deixar aqui no máximo, no caso aqui vai ser 8 dezenas, ok? 4, 6, 8. Por que 8? Porque se eu pegar as 16 dezenas mais 8 vai dar 24, ok? Se eu descartei aqui 8, eu tenho que ter pelo menos uma dezena variável, ok? Então por isso que ele vai ser sempre aqui da mesma forma, tá? Se eu quiser limpar, só clicar nele, tá bom? Isso vai depender, no caso que 8 vai para cada dezena que você optar por fazer a sua aposta. Outro campo que eu também coloquei aqui, isso aqui na verdade eu não coloquei, isso aqui eu só deixei de explicar para vocês no vídeo anterior, que é a quantidade do limite máximo, tá, do maior. Então se eu tenho aqui 25, se eu for fazer uma aposta com 16 dezenas, eu não posso ter aqui no meu filtro o limite máximo que seja inferior às 16 dezenas. Então se eu fizer esse procedimento, eu vou colocar aqui, acho que o último aqui tá grande também, tá vendo? Então aqui, ó, no caso eu tenho uma soma de 12, ok? Que é o meu limite máximo, que não vai poder ultrapassar no meu filtro. Então se eu colocar 12 aqui, todos os meus processos que eu fizer ele vai dar erro, vai dar reprovado. Por quê? Porque eu estou filtrando com 16 dezenas. Mesma coisa se eu fizer para 15, para 17. Então eu não posso ter a soma do meu limite, ele não pode ser inferior à dezena, ao tipo de aposta que eu quero fazer. Ok? Isso já estava no vídeo anterior, eu só esqueci de demonstrar, de apresentar para vocês. Aí eu fiz também o mesmo procedimento para as questões das dezenas pares com ímpares. Então se eu tenho aqui 16 dezenas, eu não posso também ter um valor mínimo, menor que isso, pela soma. Deixa eu ver aqui, que eu acho que deu 3. Tá vendo? Quando eu faço aqui, é porque ele já puxou, tá bom, pessoal? É que ele só trouxe o filtro lá. Mas ele também vai fazer da mesma forma. Ele vai somar as duas dezenas, pares e ímpares, e vai informar, ó, tem erro. O seu filtro tem erro. Esse filtro aqui que você está fazendo, ele tem erro. Ó, então vou colocar aqui 7, 15, 8, 16. Ok? Então ele também não pode ser inferior a tipo de aposta que você vai fazer. Ok? Se for inferior, ele vai apresentar o erro para você. Ele só vai apresentar o erro, tá, pessoal? Ele não vai bloquear, ok? É só para vocês verificarem, ó, apareceu lá o campo vermelho, opa, fiz alguma coisa errada, tá faltando, eu preciso colocar algum número a mais aqui, tá bom? Então nesse caso ele também vai dar essa informação. Então eu vou colocar aqui um pouquinho a mais também, só para poder tirar essa questão aqui do número. Vou colocar 5 aqui, tá vendo? Então já deu 18, já passou dos 16, tá bom? O mesmo caso também vai fazer para o repetido. O que são os repetidos? São a quantidade de dezenas que você quer, aceita que a sua aposta, né, no filtro possa se repetir em relação ao concurso anterior. Nesse caso aqui, esse é o último concurso que eu tenho aqui na planilha. Então se eu colocar aqui que eu quero de 7 a 9 repetidos, mas eu vir aqui na planilha e colocar aqui que eu quero de 2 e 2, então pela minha soma da quantidade máxima que eu quero filtrar, ela for inferior à quantidade das dezenas máximas de repetição, ele vai me apresentar erro. Tá ok? Eu só estou fazendo isso pela quantidade máxima. É óbvio que você também vai ter que fazer uma análise pela quantidade mínima, ok? É o tipo que você vai ter que somar aqui que pode se enquadrar, tá bom? Mas já pela máxima já vai te informar para você, ó, tem um erro aqui, você não vai dar certo. Então vocês podem mudar isso daí e deixar
de forma que ele não avise, não corra o risco de vocês fazer esse monte de filtro, perder muito tempo fazendo filtragem de aposta que você não vai ter nenhum resultado, não vai sair nada aprovado aqui, tá? Então essas são as informações em relação ao cuidado que tem que tomar quando você for fazer o filtro. Outro detalhe que eu coloquei aqui para visualização, para se fazer uma análise, é você destacar essas informações aqui de cima, tá bom? Então aqui em cima, como eu tenho todas as apostas do período e destacar aqui quais são as dezenas sorteadas e quais são as dezenas repetidas, ok? Que já consta também no vídeo anterior, eu coloquei uma opção aqui para facilitar um trabalho, se alguém se interessar, que é o seguinte: quando eu for fazer uma análise de dezenas pares, além de eu ter a informação aqui, ó, em cima, que são essas quantidades aqui que foram sorteadas, tá, em cada concurso de pares, eu também consigo visualizar, destacar as dezenas. Então basta clicar aqui em cima do pares, ele vai me destacar só as dezenas pares. Da mesma forma, todas as dezenas pares, as que foram sorteadas e as que foram repetidas em relação ao concurso anterior. Okay? Então, de repente, a pessoa quer visualizar melhor, está muito bagunçado essas cores, não está dando certo, não estou conseguindo analisar um por um. Tudo bem, destaca as dezenas e faça as análises. Aqui ele não vai mudar nada, tá bom? Em relação ao como um todo, né? Ele está vendo um todo aqui, essa parte aqui de baixo. Tanto as dezenas repetidas, tá vendo? Fica mais fácil de visualizar, tá? Não esqueça que vocês estão trabalhando com aquilo que vocês estão marcando. Então, se aqui está marcando pares, ok? Esse caso aqui, ó, é o que você vai trabalhar. Embora vocês estão vendo pela dezena que são todas pares. O mesmo acontece para as dezenas ímpares, ok? Então facilita para que você consiga analisar caso a caso, tá bom? E também para a diagonal, que eu mudei o nome para... lá estava com vertical, né? Até corrigir depois, no texto está corrigido, mas eu alterei aqui para diagonal e ainda denominei diagonal X. O que seria essa diagonal X? Essa informação aqui, ó. Se você pegar as dezenas ímpares, vocês vão ver que tem o 3, 15, o 23 e o 11. Quando eu faço a diagonal X, que eu quero é essa informação aqui, ó, apenas, ó. O trabalho que forma o X, aquele que vai cruzar com a dezena 13. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar o 3, o 15, o 23 e o 11. Tá bom? Então aqui eu consigo visualizar o X que eu quero. E também saber, ó, normalmente, quanto que costuma sair em cada concurso. Tá ok? Aqui também, de repente, serve até para você fazer o descarte. Então, vai depender de cada pessoa que está analisando, cada forma de se analisar. Ok? O que mais que eu mudei aqui? Acho que daqui só isso. No caso aqui só isso. Um detalhe que eu coloquei, que eu acabei esquecendo de comentar também, no caso dos resultados, tá, pessoal? Então você vê que eu estou trabalhando com a minha base teste, então vai aparecer a planilha. Quando for na base de formulário, essa planilha aqui não vai aparecer, tá bom? O que eu esqueci também no vídeo é em relação aos valores, tá? Eu acho que eu coloquei apenas algum comentário. Mas aqui vocês, se houver alguma alteração do valor da aposta, basta vir aqui alterar, tá bom? Você faz a alteração aqui e vai ficar gravado. Ok? Deixa eu fechar aqui. Volto aqui para a base. Tá, pessoal? No caso aqui seria isso. Então, o que eu posso fazer aqui no caso? Eu posso fazer um filtro pelo procedimento direto, tá? Vou clicar aqui. Ele vai fazer a filtragem, tá? Vai destacar se tiver alguma coisa positiva. Eu não acredito que vai ter, né? Vai ter aqui coluna cheia, 9, 10, não vai ter. Mas ele vai fazer esse procedimento apenas de pegar o arquivo e colocar aqui, tá bom? Esse é o procedimento, vamos dizer assim, por arquivo, ok? Não vou dizer manual, mas seria um procedimento por arquivo. Então ele vai fazer o procedimento, se tiver alguma coisa, ó, gravou aqui, informou que o arquivo está ok, foi filtrado, tá, marcou aqui, bloqueou. Se eu fizer ele pelo procedimento direto,
ele vai filtrar também. O que vai fazer? Vai pegar todos eles. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu não sei se vai dar tempo, deixa eu ver aqui se o meu tempo tá bom. Tô com 20 minutos, acho que dá. Então, só para esse procedimento aqui, deixa eu mudar aqui rapidinho. Tá muito ruim, né? Vou colocar aqui 5, 6, 1. Tá, esse arquivo aqui que eu peguei, pessoal, é só uma parte, tá, de cada arquivo de lá, só para poder facilitar, tá vendo? Tem 3.000 só combinações. Vamos pegar aqui de 7, 9, de 6 a 9, vazias nenhuma, diagonal, vou colocar de 4 a 6, 7, 9, 3 a 8, acho que aqui já dá. Tá bom? Vou limpar aqui novamente o arquivo. Então, eu peguei o arquivo, vou pegar com 17 para ser mais rápido, tá bom? Então vai pegar só 4 arquivos. Tá tudo aqui, vou clicar aqui, vai perguntar e vou dar um sim. Tá? Então ele está fazendo isso, ó, puxou o primeiro arquivo, está processando. Se tiver alguma coisa interessante, ele vai... desculpa. Se tiver alguma coisa que se enquadre, né? Que deu uma situação aprovada, ele vai trazer aqui. Se não tiver, ele vai deixar lá. E aí ele vai fazer o procedimento automático. Vai trazer o arquivo, processou, tá, terminou, tá, marcou aqui, vem para o próximo, puxa o arquivo, processa, ok? Ele vai fazer esse procedimento automático, ok? Essa é a forma que eu estou tentando facilitar o trabalho de vocês. Até pela questão de tempo, de repente você tem... eu vou trabalhar, não vou conseguir ficar aqui um por um. Pega em casa, deixa o seu computador processando, faz a sua análise, deixa o computador processando, ele vai trabalhar aí, enquanto você está no seu trabalho, ele está processando. Quando voltar do trabalho, já está tudo pronto, você só faz a análise final, faz o descarte, a análise final e manda ver no jogo. Ou então deixa a noite processando, aí vai depender de cada um, ok? Eu normalmente eu vou deixar o meu processando à noite. Eu acredito que durante a noite de sono eu consiga, quando eu acordar, já está tudo prontinho, tudo certo para fazer a aposta, tá bom? Fazer uma terceira análise no caso e pegar melhores apostas para poder fazer o meu jogo. Tá ok, pessoal? Acho que dá tempo. Vou deixar aqui processar. Não vai buscar nada pelo jeito, né? Pela quantidade que eu tenho aqui de arquivos, ele não vai pegar nada. O detalhe que vocês precisam ver e entender é que vocês vão estar trabalhando com mais de 300.000 linhas, tá? O arquivo com 15 dezenas, eu fechei aqui, acho que eu fechei. O arquivo com 15 dezenas, vou mostrar para vocês aqui. Olha, tem 18 megas. Então não, tem 408.000 linhas. Então ele é pesado, é carregado. Ele vai trabalhar lá as 3 milhões de combinações que existem no sistema. Então, ok? Vai trabalhar com 3 milhões, 2 milhões para 16, 1 milhão e 400, 700, 800, não me lembro, para 17. Todas as combinações possíveis. Não vai ter nada de vou pegar isso, vou clicar aqui, vou clicar ali para me sair o resultado. Não. Você vai fazer o processo de filtragem e dentro dessa filtragem que você fizer, ele vai trazer os resultados dentro daquilo que você quer. Ok? Então não tem nada para exportar, né, no caso. Então, ele vai dar mensagem que está vazio. Ok, pessoal? Então é isso. Depois eu vou fazer para vocês, eu estou tentando desenvolver um procedimento para você trabalhar os resultados, para você fazer o filtro de repetidos. No vídeo eu normalmente comento assim, normalmente é de 7 a 9 repetidos que acontece, porque você tem se você puxar lá a estatística desde o início do concurso até o atual, você vai ver que se repete mais 9 dezenas, né, que é a soma disso aqui, okay? Que normalmente o que acontece mais é isso, 9 dezenas. Depois vem a repetição de 8, depois a repetição acho que de 10 por 8, né, repete 10 dezenas para 10 para 5, né? Das 10, pega as 10 dezenas anteriores e traz as 5 que não foram sorteadas. E por aí vai. Eu estou trabalhando isso, depois eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo eu apresento para vocês. Tá bom, pessoal? Eu esqueci também, se vocês quiserem curtir o vídeo, eu vou ficar bem agradecido.
tá bom? Para aquisição também do vídeo, tá lá já na demonstração do primeiro vídeo, tá lá como vocês fazem para adquirir esse arquivo, tá bom? Um abraço, boa sorte.